Namastê. E, bom, eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre os pranayamas, né? Que são os trabalhos respiratórios. Por que começar com os pranayamas? Bom, porque eu percebi ao longo desses anos dando aula que 99% dos alunos, das pessoas, não sabem respirar. E a respiração é um passo fundamental do yoga. Não só do yoga, mas da vida, né? A respiração, ela conduz as nossas emoções, e quando as nossas emoções estão alteradas, elas alteram a nossa respiração. Então, tá tudo muito ligado. Nossa respiração é vida, é ela que traz a vida para nós. E é uma das partes mais importantes do yoga, né? Não tem como fazer yoga se você não souber respirar. Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou trazer em vídeos curtos, eu vou fazer por partes para não ficar muito longo, para vocês assistirem com mais praticidade, tá? Então, falando um pouquinho sobre o nosso corpo, ele é composto de 3 coxas principais, né? Então, a gente tem o nosso corpo denso, né? Que é esse nosso corpo físico. O nosso corpo sutil, que dentro desse corpo sutil a gente tem o corpo energético, o corpo psicoemocional e o corpo da sabedoria, né? Um corpo de sabedoria. Então, dentro do corpo sutil, a gente tem mais esses 3 corpos. E tem o último coxa principal, que é o nosso corpo causal, nosso corpo como se fosse uma mochila kármica, né? Que é o corpo onde viaja entre vidas e vai carregando esses karmas, tanto karmas bons quanto karmas ruins, né? Entendam que karma não é uma coisa ruim, karma é simplesmente ação, né? E de toda ação gera uma reação. Então, quando a gente fala de karmas, a gente está falando de ações, tá? Então, não vejam karma como algo ruim. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. E lembra, você vai colher. Porque é lei da ação e reação, né? E, enfim. Então, dentro desse corpo energético, né, que é o Pranamaya Kosha, a gente tem um sistema, né? A gente tem esse sistema energético que é de pranavayus, que são correntes energéticas. A gente tem os chakras e a gente tem as nadis. As nadis são canais sutis energéticos por onde passam as energias. Nas nadis, nós estudamos, né, 3 nadis principais. A primeira delas é a nadi central, que é Sushumna. Então, Sushumna, ela segue, né, a nossa... como se ela estivesse seguindo a nossa medula óssea. Então, ela fica alinhada ao longo da nossa coluna. E temos as nadis Ida e Pingala. Então, Ida é o lado esquerdo, lado feminino, lua, né? Trabalha as intuições, é uma energia mais refrescante. E Pingala, sol, lado direito, calor, energia, lógica, razão. Então, a gente tem essas 2 dualidades. Então, esses 2 canais energéticos, Ida e Pingala, elas saem de baixo, saem da base da nossa coluna e elas vão subindo dessa forma entre Sushumna. Então, aqui tá Sushumna, Ida e Pingala vão subindo desse jeito. Quando elas passam, quando tem essa intersecção entre Ida, Pingala e Sushumna, é onde ficam os pontos dos chakras, né? Os pontos energéticos do nosso corpo sutil, né? Que aqui, nesse corpo sutil, a gente tem os 7 principais chakras, né? Depois eu vou falar em outro vídeo mais detalhadamente,
Mas, resumindo, na base da nossa coluna a gente tem Muladhara Chakra. Um pouco acima, na região do nosso ventre, a gente tem Svadhisthana Chakra. Uns 2 dedos acima do umbigo, a gente tem Manipura Chakra, que é do plexo solar. Na região do coração, Anahata Chakra, que é o cardíaco. Na garganta tem Vishuddha Chakra, que é o laríngeo. Na região frontal, mais ou menos no ponto entre as sobrancelhas, Ajna Chakra. E acima da cabeça, Sahasrara Chakra, que é o chakra coronário. Então, Sushumna, Ida e Pingala, chakras, tá? Então, essas nadis, né? Essas são as 3 nadis principais e são elas que conduzem a energia. Tem também outras nadis, né? Nosso corpo é composto aproximadamente por 72.000 nadis. Em outras bibliografias, eles falam em até 350.000 nadis. Então, assim, são muitos canais energéticos que a gente tem. E a nossa saúde do corpo físico depende da nossa saúde do nosso corpo energético, né? Do nosso corpo sutil. A gente percebe que os chakras estão muito ligados com os órgãos, com as nossas glândulas hormonais, né? E com as nossas emoções. Então, assim, quando o corpo sutil não está aguentando mais a carga, é onde geram as doenças do nosso corpo físico. Então, tem que estar equilibrado tudo, desde lá de trás, desde o mais sutil para o mais denso. Porque não adianta nada você resolver a doença do corpo físico se a doença do corpo sutil não for resolvida, porque daí vai acometer outro tipo de doença em outros locais, de outras formas. Então, assim, não é só tratar corpo físico, a gente tem que tratar o nosso corpo sutil, o nosso corpo energético, cuidar das nossas energias, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, está tudo muito ligado, né? Então, essas outras nadis, que não, sem ser as 3 nadis principais, elas vão acompanhar, são também chamadas nadis físicas, que elas acompanham as nossas artérias, os nossos capilares respiratórios, né, as nossas veias, os nossos nervos. Então, elas estão no nosso corpo todo. E essas nadis principais, elas vão trazer também, junto com as outras, né, as nadis, elas trazem auxiliam nesse equilíbrio do corpo como um todo, né? Então, elas têm que estar livres para poder passar essa energia, né, essa força, essa energia vital por todo o corpo, para equilibrar todo o corpo, para nutrir todo o corpo, desde o mais sutil até o mais denso, né? Uma reflexão, né, do denso. O corpo físico refletindo o corpo sutil. Que mais que temos aqui? Então, quando essas nadis estão bloqueadas, elas geram bloqueios energéticos, né? Estagnação de energias, provocam doenças físicas, psíquicas. Então, a purificação do corpo físico é a base para a purificação de todos os outros corpos, né? Lembra que eu falei, tá tudo muito ligado, né? Isso a gente consegue através da ativação das nadis. Então, dentro do Pranamaya Kosha, que é esse corpo energético, a gente também, dentro dele, tem uma composição de outros 5 corpos diferentes que trabalham a energia vital de acordo com o componente que está sendo trabalhado ali. Então, a gente vai focar mais em 2, que é Prana e Apana, mas a gente também tem o Dana, que é liberação, Samana, que é digestão, e Vyana, que é circulação. Mas a gente vai focar em Prana, que é absorção, nutrição, tanto sólido quanto líquido quanto gasoso, tudo que nos nutre, e a força de Apana, que é uma força de eliminação. Então, dependendo dessa força de Apana, vai ser uma força ou para baixo, né, de questão de fezes, urina, sangue menstrual, até o próprio feto, ou então uma energia para cima, que é quando a gente elimina os nossos gases respiratórios, né? Porque os gases, eles precisam sair pelo mesmo lugar que eles entraram. Então, por enquanto, é
isso, vamos para o próximo vídeo para não ficar longo.